11 de João, verso 25 e 26. Na verdade, o bom seria lermos até o 45 desse mesmo capítulo aqui. Mas, pela brevidade do tempo, a gente vai dando algumas pinceladas no decorrer da fala. João 11, versão, a minha é corrigida, mas pode ser atualizada, corrigida, desde que tenha a palavra ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. O texto, João 11, 25, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E o 26 diz: E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Senhor, esta é a tua palavra, e nós te pedimos que o teu Santo Espírito a ministre nos nossos corações. Fazemos isso no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muita gente hoje tem pregado e mandado mensagens a respeito da Páscoa, e é muito oportuno, porque hoje é domingo de Páscoa. Mandei uma mensagem para um determinado grupo, não da nossa comunidade, mas para um outro grupo, e a pessoa até me disse assim: mas Páscoa é o Cordeiro, a Páscoa é passagem. Depois que vem a ressurreição. Falei, concordo. A pessoa me deu uma cutucadinha, mas eu disse assim: mas a Páscoa é passagem, sim, da morte para a vida. Como está lá em Êxodo, a Pessá é essa passagem. Mas depois da morte vem a ressurreição. E a ressurreição já começou. E a ressurreição já é uma realidade. A ressurreição não tem a ver com algo somente da história, mas tem a ver com a nossa experiência em crermos ou não inseridos nessa ressurreição. Então, uma feliz Páscoa, sim, para todos nós, mas depois da morte vem a ressurreição. Então, também uma feliz ressurreição. Eu vou ler esse texto aqui novamente, numa outra versão. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui interessante. E Jesus revelou àquelas pessoas: eu sou o acesso a Deus, a identificação com Deus e o descanso em Deus. Eu sou a ressurreição, aquilo que nos faz subir da queda e da morte. E a vida, eu sou a vida de Deus em vocês. Quem crê em mim, significa que quem abandona as esperanças em si mesmo, ainda que esteja morto, ainda que passe pela morte física, viverá. Porque essa é a palavra de Deus em Cristo Jesus. E todo aquele que vive, está vivo agora, nós, e crê em mim, nunca morrerá. E aí vem a mesma pergunta: crês tu isso? Você crê nisso? O mundo faz com que a gente viva a não ressurreição. A gente vive aquela expectativa de que muitas vezes, isso não tem jeito, eu estou passando por esse problema, eu estou com essa doença, eu estou com essa situação insolúvel, e essa minha história aqui, essa minha caminhada nesse mundo está complicada.
Seja lá minha saúde, seja a minha dívida, seja o meu relacionamento, os meus relacionamentos, sejam as minhas angústias, sejam as minhas perguntas sem resposta. Por que Deus? Por que Deus? Eu não sei por que Deus. Seja a sua empatia pelo sofrimento de alguém. Todos nós temos perguntas e nós enchemos Deus de pergunta. Isso é legítimo, até certo ponto, sim. Mas a ressurreição do Filho de Deus é uma resposta que põe fim a todos os meus questionamentos e as minhas perguntas, que põe fim ao meu sofrimento, que faz com que o meu sofrimento seja passageiro, com um prazo de validade curto, a não ser que você viva mais de 150 anos. Porque a ressurreição é uma realidade que sai da eternidade, habita a nossa temporalidade em Jesus Cristo. Ele diz que Ele é a ressurreição e nos leva de volta para a eternidade de Deus, onde não há sofrimento, onde não há choro, onde não há morte. Só há a vida de Deus alimentando tudo. Isto é ressurreição. Eu estava pesquisando um pouco, que eu gosto de pesquisar as coisas, de mastigar, de deglutir as coisas, e eu vi aqui a palavra ressurreição, a palavra grega anastasis, daí vem o nome Anastácia, né? Anastasis tem o sentido de fazer com que você e eu subamos. Tem sentido aqui, eu coloquei aqui, de se opor à morte. É a não morte. Anástasis, ressurreição, é uma dimensão que não tem lugar para a morte. A morte não tem sentido por causa da ressurreição. A morte é uma penalidade em decorrência do pecado humano, de se afastar de Deus e querer confiar em si próprio. Então a resposta de Deus para a morte é a ressurreição, através da morte do seu Filho e da ressurreição do mesmo. E nos colocando nesta morte, nesta ressurreição, a morte perde o sentido para nós. Não que nós não soframos com perdas. Quem tem perdas aqui sabe disso. O Jefferson tem uma perda recente, muito doída, muito dolorida. Eu tenho perda de 19 anos atrás, que até hoje me vem à mente, que me dói emocionalmente, mas eu sei que, por causa desta ressurreição, por causa desta fala de Jesus, chamando para Ele a vida da ressurreição, é que eu sei que isso vai passar. E que essas pessoas que já foram estão nos esperando para essa grande celebração, que a gente não tem ideia de como isso vai ser. Eu sei que vai ser. Por que você sabe? Porque disse Jesus. Quando Jesus fala, não é só uma proposição. Quando Jesus diz algo, não é só uma fala humana, não é só um gramatel. É uma fala do Espírito de Deus. É uma palavra rema, é uma palavra logos, é o próprio Deus falando na boca de Jesus. Ele está dizendo, disse-lhes, sem esta revelação de Deus, sem Deus nos surpreender através do seu Santo Espírito, a gente não sabe quem é Jesus, e muito menos que Ele é a ressurreição e a vida. Uma coisa interessante, vendo aqui, pegando o gancho dessa fala de Jesus, eu até anotei aqui, a religião é sempre uma tentativa humana de tentar ou se livrar da morte, o que é inútil, ou tentar averiguar o que tem depois da morte, da além-vida. A religião tenta implantar em nós aquela fuga de que vai ser melhor. Isso aqui
é ruim, mas um dia vai melhorar. Quando a gente morrer, a gente não vai mais sofrer, mas não com a expectativa do Deus encarnado em Cristo, com a expectativa humana. A questão da religião faz com que a gente fique entorpecido e que, na verdade, não tenhamos resposta para a morte. Na verdade, o que a religião faz é gerar em nós somente a expectativa da morte e dizer que só a morte é certa. Isso é o que a religião faz com a gente. Aí a gente, pela religião, às vezes tenta conversar com a pessoa. Tem religião que faz você conversar com quem já foi, ou pelo menos simula isso mentalmente. Tem religião que diz que você vai evoluir e vai nascer novamente numa outra condição física e pessoal e social. Então a religião é sempre a fuga, na verdade, da verdadeira ressurreição. Mas a revelação do Evangelho, o Evangelho da redenção, ele parte da realidade de que eu preciso da morte identificada com a morte de Cristo, para poder viver ou reviver a realidade e a expectativa da verdadeira ressurreição. Por isso que a palavra ressurreição, ela quer dizer oposição à morte, ou saída da morte, subida da morte. Quando a gente está na condição de caído, de gente que não crê em Deus, de vida fora da fé em Jesus Cristo, a gente está nessa condição de que a gente caiu e não tem ninguém para levantar a gente. Só que a fala de Jesus diz o seguinte: eu vou morrer e vou vencer a morte. Você crê nisso? Você para de acreditar que você tem resposta para a morte e que somente eu, tenho resposta para a morte? Porque isso é crer. Crer não é dizer é verdade, eu concordo. Não é crer isso. Crer não é dizer sim, agora eu estou sacando, eu estou compreendendo Deus. Na minha cabeça agora, eu fiz uma equação ontológica, uma equação espiritual e cheguei em Deus. Por isso eu creio. Isso não é crer. Não, agora eu creio porque eu dei um salto no escuro e deu certo. Olha como eu estou feliz. Isso também não é crer. Crer é abandonar a nossa tentativa de sair da morte por nós mesmos, de explicar a morte por nós mesmos, e de simular uma possível vida pós-morte por aquilo que está na nossa cabeça, ou na nossa mente, ou no nosso imaginário humano. Por isso que a religião é fuga de Deus. Porque quando a gente se depara com a revelação de quem é Deus em Jesus Cristo, a primeira coisa que a gente faz é morrer. É ir para a cruz e dizer: Pai, põe eu aqui também. Porque eu não posso ficar fora daqui. Se eu ficar fora dessa cruz, jamais eu vou experimentar o dia da ressurreição. Jamais eu vou experimentar o que o Senhor está dizendo aqui. Jamais eu vou saber na íntegra o que é Páscoa de verdade. Então, essa é uma expectativa linda de que Jesus está dizendo: está comigo a resposta. Eu sou. Eu dou acesso a Deus. Eu sou o acesso entre você e Deus. A sua identidade só é identidade quando está em mim. Fora de mim você não tem identidade, a não ser a identidade humana e caída. E a identidade humana diz assim, o consenso humano diz assim: a única coisa que é certa nessa vida é a morte. Esse é o senso da religião. Mas a revelação diz que nós somos identificados em Cristo. Por quê? Porque ele está dizendo: eu
sou. Eu sou. Fora de mim, vocês não são. Traduzindo em outra linguagem é isso. Fora de mim, a identidade de vocês está perdida, porque um dia vocês caíram. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer neste mundo. Ele veio para morrer e ressuscitar. E ressurgir dos mortos pelo poder do Pai. Então, isso é o que significa a fala de Jesus aqui. E tem mais, quando Jesus fala eu sou, você não precisa querer ser mais por si mesmo. Basta que o eu sou viva a vida dele em você e em mim. Não podemos ter autonomia diante do nosso Criador. Não estou dizendo liberdade, eu estou dizendo autonomia. Porque a gente não se explica, nem perante nós mesmos. Mas Deus explica quem a gente é em Jesus Cristo. Todas as coisas foram criadas em Jesus. Você foi criado em Jesus. Mas quando você crê nesta realidade, você passa a ser recriado em Jesus. E não somente criatura criada em Jesus. Porque Deus não criou nada fora de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 1, versos 15 em diante. Ele fez todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele criou em Cristo. Então, quando Jesus chama eu sou, ele está dizendo descansa. Eu sou a resposta para você. Eu sou a resposta para suas perguntas. Eu sou o sentido da sua vida. Fora da minha vida, a sua vida não tem sentido, Maurício. Fora da vida de Cristo, a vida de nenhum de nós tem o menor sentido. Você pode fazer o que quiser, acreditar no que quiser, ser quem quiser ser, ou tentar ser. Mas a vida não vai ter o menor sentido fora de Jesus Cristo. Por isso, a cruz é necessária. A cruz é o fim da minha tentativa de viver minha própria autonomia, de viver o meu próprio teocentrismo, de viver como sendo um Deus humanado, coisa que eu não sou. A cruz vai matar em mim, em nós e em toda a humanidade qualquer pretensão de ser Deus. Já disse outras vezes aqui e vou repetir. Quando nós fomos criados em Adão e Eva, era a vida pela vida. Depois da queda, agora a vida é só através da morte. Por isso a cruz. Então, por isso que o sentido da palavra ressurreição quer dizer fazer subir. Subir. Oposição à morte. Na ressurreição, Deus põe fim à morte. Ele vence a morte. E esse é o convite de Jesus para cada um de nós. Páscoa, sim. Passagem, sim. Mas do quê? Da vida para a morte? Não. Da morte de Cristo para a vida em Cristo. Da vida humana que está morta para a vida de Cristo que vive eternamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida de Deus em você. Se Deus existe, se Deus está vivo, então Ele está em você que crê nisso. Esta é a mensagem da ressurreição. A ressurreição não é somente mais uma demonstração do poder cósmico divino. A ressurreição é Deus dizendo para toda a humanidade em Jesus Cristo: eu vou mostrar para vocês como é que se vive. De verdade. A ressurreição é a vivificação divina produzida em nós. Às vezes, a gente para
de olhar para a história do cristianismo, que está cheio da ressurreição. A gente fala assim, puxa vida, mas o evangelho poderia ser pregado com mais autenticidade, concordo. O evangelho poderia ser algo mais real para as pessoas, tornado algo mais real em pregação e ensino, concordo profundamente. Mas a igreja de Londrina está assim. É verdade. Está faltando profecia. Concordo. E o que a gente está fazendo? Será que a gente, por favor, isso não é uma chamada, não. Estou falando para você, mas estou olhando para o espelho. Será que a gente não fica num certo comodismo, muitas vezes, em dizer, aqui a gente prega o evangelho? Isso eu concordo. E qualquer um que entrasse por essa porta concordaria com essa afirmação. Mas será que eu sou, saindo daqui nesse domingo, amanhã no trabalho, no estudo, não sei aonde você e eu vamos estar, será que a gente é carta viva de Deus e testemunha da ressurreição? Dessa que a gente diz que crê? Ou será que a gente, às vezes, se porta como agentes secretos de Deus, como se essa ressurreição, aparentemente, nunca tivesse operado em nós? Igreja que está aqui nessa noite, isto me inclui, obviamente. Será que a gente não está precisando de um avivamento do Espírito? De algo que nos toque profundamente e que nos possua de tal forma que a gente não deixe em nenhum momento oportuno de anunciar essa ressurreição? Isso é um medo que a gente teve e um alerta que a gente sempre tem que ter, desde o dia em que essa comunidade nasceu. Uma vez, num jantar, lá onde a gente se reunia no hotel, o Roberto vai lembrar, a maioria dos que lá estavam vão se lembrar disso, que a gente fez um seguinte pacto entre nós, dizendo assim, nós corremos o risco de um dia virar instituição, de um dia se acomodar. E quando isso acontecer, que a gente chute o pau da barraca e que a gente recomece tudo de novo. E como é bom isso. Como é bom que essa cruz seja diária. E Deus, com o seu amor, nos chame a atenção em amor e nos instigue a isso. E nos indigne com isso. Aqui é um lugar onde a gente se sente bem, onde é uma delícia estar. Até tocar de bermuda eu vou tocar porque o nosso presidente autorizou. E um dia a vitória vai ser quando eu conseguir pregar de bermuda aqui no calor, né? E aí o Moras também, que é o nosso bispo, pregar de bermuda. Que a gente tem, o nome disso é liberdade para sermos quem nós somos, sem precisar representar nenhum papel. Isto é a delícia de pertencer a esta comunidade. Isto é o gozo, a sensação mais palatável de estar aqui com vocês todo domingo. Mas isso é maravilhoso, é lindo, mas não pode se restringir a este espaço, à geografia do lanche mais tarde, Roberto. Entendeu? Tem que ir para segunda-feira, para terça-feira, onde a gente estiver, com quem a gente conviver. Que a realidade dessa ressurreição dita por Jesus, e que a gente crê, e eu creio que a gente crê nela, seja mais bombástica, seja uma coisa mais transformadora a partir da gente, seja algo mais profético. Eu me incomodo com a minha postura, com o que tem sido a minha postura. Nas salas de aulas eu procuro viver o Evangelho, procuro pregar o Evangelho em forma conteudística. Mas eu acho que é pouco ainda.
Eu acho que eu preciso ser tocado por Deus e avivado por Deus para pregar para o meu irmão que não crê, mais novo. Para pregar para o meu pai enquanto tiver tempo, daquele velho italiano teimoso, mas que eu amo com o amor de Cristo. Que nos dê essa intrepidez de anunciarmos a ressurreição. Nós que acabamos de cantar aqui, isto não é uma encenação litúrgica. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, você e eu. Abrimos a boca a plenos pulmões e declaramos isso. O quanto isso faz parte da nossa semana. Eu não estou dizendo que você tem que ir para o calçadão e ficar igual aquele cara que fica lá falando. É falar com a vida, é falar na relação, é falar com as pessoas com quem você lida. É chegar em casa agora e dar um baita de um beijo, um abraço na sua mulher, do jeito que você deu aqui, do jeito que ela te dá esse abraço, esse beijo, do jeito que ela deu aqui. Dizer, nós somos testemunhas da ressurreição, o nosso lar é um testemunho de ressurreição, de vida que não morre mais, de morte que ficou para trás, de morte que dói agora, mas vai chegar um dia que não vai doer mais. De pegar essa declaração de Jesus aqui e falar, Espírito Santo de Deus, introjeta isso em mim, de tal forma que eu saia daqui carimbado com isso, por dentro e por fora. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Por favor, esta fala não tem a intenção de ser um apelo emocional, mas de ser um apelo profético, olhando para mim, a partir de mim, para os meus irmãos que estou aqui compartilhando a palavra do Pai. Eu estou comendo com vocês o banquete que vem de Deus. Eu não tenho comida, vocês também não têm, mas Deus tem, é a palavra dele. Disse-lhe Jesus, eu sou. Descansar nisso, se identificar com isso, saber que esse é o meu portal e o teu portal para o céu. Jesus disse, eu sou, então eu estou no Senhor, então eu sou também. Esta é a questão aqui que nós precisamos da revelação do Espírito para isto. A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, a morte virou piada. Dói emocionalmente, mas não dói mais espiritualmente, porque ela não tem a palavra final. A palavra final é a palavra do ressurreto, é a palavra daquele que é a ressurreição. Esta é a palavra que garante a nossa vida. Então aqui, você vai passar por um monte de coisas, porque Jesus também passou. Queridos, a religião... Roberto, desculpa que já bati aqui no microfone. Ele está anotando lá as falhas. Né? Presidente bom é assim que anota as coisas. Muito bom. Pois ele cobra, viu, gente? Pensa que não. A questão aqui é que a religião, ela desde a Babilônia, desde a Pérsia, desde o Egito, toda religião, ela faz com que a gente acredite que tem jeito para nós a partir de nós mesmos, que nós podemos fabricar deuses, segundo as nossas pretensões de eternidade. A religião é algo inerente ao ser humano, porque tenta fugir de Deus à sua maneira. Daí veio a Grécia com a religião da cultura, com a religião do belo, do estético, do ético, do moral até. E a Grécia ditou uma nova maneira de viver mais social e comportadamente, democraticamente, o que nunca existiu, tá, gente? Nem hoje, nem ontem, nem nunca existiu, e acho que a partir do ser humano nunca existirá esta igualdade, por favor. Esta justiça social nunca existirá. Mas aí ela veio com a cultura.
Hoje até a nossa pedagogia é grega, hoje até a nossa educação é grega, a nossa sociedade é helênica, só que veste uma roupa diferente. E aí veio Roma, são várias religiões que eu estou falando, aí veio Roma com a religião de poder. Os impérios começam a pegar gosto pela coisa e todas as nações querem empoderamento, todas as nações querem ser poderosas e referências para o mundo. Isto é Roma. Roma está hoje nas nações mais poderosas do mundo, na União Europeia. Roma está no império do poder. Grécia está na cultura e o Oriente está na religião. Impregnado. E nenhum desses traz esperança para ninguém. Nenhum desses tem a solução para o nosso problema, que é a morte espiritual. Só aquele que passou pela morte e a venceu é que tem autoridade para dizer o que está sendo dito aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Reanastasis, rezoe. Eu sou a vida de Deus para vocês, de presente para vocês. Um presente chamado graça. E o convite está aqui a todas as pessoas. Crês tu isso, Rogério? Crês tu isso? Perdeu a esperança em você e agora a sua esperança é Cristo? Então, bem-vindo à festa da ressurreição. Ressurreição é vida que não morre. Ressurreição é a vida de Cristo em nós. Então, eu quero encerrar desejando não só uma feliz Páscoa a você, não só uma passagem para você, mas uma feliz ressurreição a todos nós aqui. Eu não vendo o livro, eu não tenho participação no lucro de quem quer que seja, no mercado livresco brasileiro, mas tem um livro que tem impactado a minha vida já há alguns meses, chamado O Dia que a Revolução Começou. O Silas conhece este livro. N.T. Wright. O dia que a revolução começou, onde ele trata do assunto da ressurreição de maneira sobeja, de maneira rica, muito mais profunda do que nós tratamos aqui. Mas que eu faço a recomendação a todos vocês. Então, uma feliz ressurreição do Filho de Deus para todos nós aqui, para aqueles que nos assistem pela internet. Feliz ressurreição para você. E creia, não em si mesmo, mas naquele que disse a você: eu sou a ressurreição e a vida. Um grande abraço a vocês. E eu gostaria de pedir que vocês ficassem de pé novamente. Mais uma vez o exercício genuflexório. Para que a gente orasse. E finalizasse essa breve reflexão. Pedindo ao Pai que nos incomode com a sua vida ressurreta em nós. Pai, estamos aqui como teus filhos e filhas, como irmãos em Cristo Jesus. Somos irmãos por causa do sacrifício do seu Filho, da morte e da ressurreição do seu Filho. E nós cremos naquele convite feito por Jesus. Nós cremos no crês tu nisso de Jesus, o teu Filho. E nós te pedimos que, pela tua graça e misericórdia, o Senhor manifeste a vida da tua ressurreição em nós, Pai. Para que a nossa vida seja empoderada por ti mesmo, pelo teu Santo Espírito. Para que a gente exploda de alegria, de contentamento. Para que a gente celebre a vida do ressuscitado que está em nós, que é Jesus Cristo, o teu Filho amado. É no nome dele que nós oramos, já agradecidos. Amém.